O jantar aconteceu e aconteceu lá na casa de um ministro do TCU, né, que foi quem convidou o pessoal para jantar lá e para que Guedes e Maia finalmente se entendessem. Foram lá para a casa do Dantas e, obviamente, lá estavam aqueles que tiveram a ideia, né, que chamaram o Dantas, convida, ligaram para o Paulo Guedes, vai, falaram com o Maia, vai lá. Ou seja, Cátia Abreu e Renan Calheiros também estavam presentes como aqueles que idealizaram o encontro entre duas figuras importantes da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Economia. Então, houve pedido mútuo de desculpas na conversa de Maia e Guedes. Houve lágrimas também. Como não? Afinal, era um encontro de reconciliação. E aí, o Maia disse o seguinte: na minha última eleição para a presidência da Câmara, não para deputado, a única pessoa do governo que me apoiou foi o ministro Paulo Guedes. Nos dias seguintes à presidência, por divergências, por erros, e eu assumo os meus erros, nós fomos nos afastando, e agora, na pandemia, mais ainda. Até na semana passada, deixo o meu pedido de desculpas, fui indelicado e grosseiro. Não é do meu feitio, ao contrário, declarou Maia. Que inclusive disse que o apoio de Guedes, a reeleição dele, Maia, para a presidência da Câmara, é algo inesquecível. O Maia disse que os problemas que ocorreram entre os dois não poderiam apagar a sua gratidão pelo apoio público de Paulo Guedes à sua reeleição como presidente da Câmara. E aí vem Paulo Guedes e diz: eu nunca ofendi o presidente Rodrigo Maia. Isso não é ofensa pessoal, foi uma troca de opiniões. O presidente Rodrigo Maia, sempre usando ali como é comum, né? No Brasil, usando o título, né? É quase como o barão, o conde. O presidente Rodrigo Maia falou: olha, você está atrasando a reforma tributária. E eu disse o quê? Olha, e as privatizações aí? Isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora, caso eu tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia, ou qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também, não é um problema, disse o Paulo Guedes. E o Maia pediu desculpas espontaneamente, ninguém perguntou nada. Já o Guedes apresentou esse pedido condicional, né? Ele tem gostado de falar no condicional. Foi em razão de uma pergunta de um jornalista depois dos pronunciamentos, quando o Rodrigo Maia já havia deixado o local. Aí houve a pergunta e então o Guedes soltou essa aí, de que foi apenas troca de opiniões. Agora, o jantar mesmo, claro, não havia repórteres acompanhando, nem seria o caso, né? Porque aí, obviamente, haveria um clima artificial e a conversa seria artificial se houvesse repórter lá dentro. Agora, essa declaração conjunta foi no intervalo do jantar, porque os jantares são longos, né? Não é como a gente faz, senta à mesa, come ali, levanta. Não. Come, para, sai, faz uma declaração, não é? Depois vem um outro prato e assim por diante. Então, durante a declaração conjunta, Guedes e Maia defenderam uma ação conjunta de executivo e legislativo para o avanço das reformas estruturais. E é bom lembrar aí, nessa história toda, que o presidente da Câmara chamou de dramática a situação fiscal do Brasil. E convenhamos, não há aqui grandes novidades, né? E exaltou a importância dessa união a que nos referimos. Atenção,
finalmente algo prático, concreto, para se discutir um novo programa de transferência de renda que substituirá o Bolsa Família. Não é? Nós não fomos eleitos apenas para ficar esperando o tempo passar. Nós somos eleitos para assumir responsabilidades, afirmou o Maia, que é uma espécie de usina de platitudes, né? Então ele vai dizendo coisas assim que estão ali no platô, no campo da obviedade. Todo mundo olha, todo mundo enxerga, todo mundo sabe que é assim. E geralmente são declarações que não apontam soluções. Essas coisas são tratadas nos gabinetes, não é? Eles não anunciam intenções e caminhos. Espero que tenham, apenas não houve a declaração pública. Espero que tenham, no jantar, discutido maneiras de financiar o programa, sem prejudicar a obrigatoriedade constitucional de respeito ao tal teto de gastos, que é corrigido pela inflação. E esse é um problema que o teto de gastos porta, a maneira como ele foi concebido, ao estabelecer como indexador a inflação oficial, obviamente ele produz um problema sério para qualquer governo. Em algum momento, governo, Congresso, principalmente o Congresso, que é o único que pode mudar a Constituição, mas eles terão de se debruçar sobre o problema. Mudar o indexador, por exemplo, relacioná-lo a consideração não só da inflação, mas também do produto interno bruto. Neste ano seria um problema mais sério, né? Porque o PIB deve despencar mais de 5%. Mas disse o Maia, a agenda de reformas não pode parar, independentemente das eleições municipais. Aqui é um recadinho para o Guedes. Porque o Ministério da Economia, pressionado pelo mundo político, pelo mundo do Rodrigo Maia, tirou o pé da discussão e da apresentação formal. Não balões de ensaio, como bem disse o Ronald Gimenez outro dia aqui. Não falta balão de ensaio. Mas a proposta formal do Ministério da Economia e, portanto, do governo para a reforma tributária, houve uma paralisação por pressão dos políticos que receiam ter de lidar com o assunto durante o processo eleitoral. Uma bobagem, porque nem vai ter tempo para que eles votem alguma coisa até novembro. Nem vai ter tempo para isso. Mas ainda que haja, que medo é esse? Por que tanto receio? Eles sabem que o que eles vão votar é impopular? Eles sabem que o que vão votar vai provocar desgaste político? Talvez porque, para a opinião pública, aquilo vá soar como algo ruim para a população? Porque para setores econômicos importantes, e que são sempre cortejados ali pelos políticos, aquilo vai aparecer como algo ruim, como uma reforma, no mínimo, insatisfatória, porque há algumas palavras que não trazem necessariamente em si o conceito positivo ou negativo. Por exemplo, muitos políticos gostam... Ontem a gente falava aqui sobre o projeto do governo de São Paulo, que basicamente se ancora, se ampara, se apoia no discurso de modernização. Como se modernizar algo seja necessariamente bom. Não é necessariamente bom. Modernizar pode levar a uma situação ainda pior do que a já existente, dependendo do tipo de modernização. E uma palavra ainda mais perigosa, porque muitas vezes é usada como tendo em si
invariavelmente, o conceito positivo é a palavra reforma. Precisamos fazer uma reforma. E nós temos convivido aqui no Brasil, todos nós, há décadas, com propostas, ou pelo menos aquele discurso insípido de precisamos fazer uma reforma política. Mas qual reforma política? As que foram feitas neste período foram ruins. Elas produziram, inclusive, essa excrescência, essa porcaria que é o fundo partidário. Ou seja, a sociedade financiando o partido político, compulsoriamente. Isso é uma excrescência. E isso ocorreu numa daquelas reforminhas políticas que fizeram no Congresso Nacional. Então, uma reforma não é necessariamente boa só por ter o nome de reforma. A reforma pode ser para pior. E a reforma tributária, a expressão em si, reforma tributária, não significa que irão melhorar o sistema tributário brasileiro, que ele se tornará mais lógico, mais justo. Na verdade, mais justo não. Não existe mais justo, ele se tornará justo. Ou é justo ou não é. E o sistema tributário brasileiro é injusto, é ruim, além de ser insano. Ele não porta a lógica na sua concepção. Então, a reforma vai melhorar isso. Mais importante, ela vai resolver isso. Ela tornará o sistema tributário justo. Ela tornará o sistema tributário lógico. Ela arrancará do sistema tributário um sistema burocrático, intolerável, caro, que é pago por quem produz, por quem trabalha. Ela vai arrancar da relação entre o Estado e os cidadãos o roubo, por exemplo, contido na não correção da tabela do imposto de renda. Ela fará isso ou não? Será apenas uma reforminha, um puxadinho que não vai resolver coisa alguma. Então, quando o Maia diz a agenda de reformas não pode parar, independentemente das eleições municipais, é um recado, porque, na opinião dele, e essa foi a causa da mais recente briga, ou mais recente desentendimento entre ele e Paulo Guedes, quando ele apontou o dedo para o Ministério da Economia e disse: vocês estão travando a reforma tributária. E aí o Guedes disse: e você está travando o programa de privatizações. Então, o Maia disse que o teto de gastos é a primeira das urgências, porque com a regulamentação do teto de gastos, diz ele, será resolvido o programa social, ou seja, acharão de onde tirar dinheiro para o programa social. É assim? Simples assim? Não é. Porque o que ele quer dizer com a regulamentação do teto de gastos a gente resolve o programa social? Como se uma coisa fosse necessariamente decorrência da outra. Não é assim. Porque o teto de gastos, primeiro, para mexer naquilo só com proposta de emenda à Constituição, porque está na Constituição, foi colocado como emenda constitucional. E traz um problema sério que é a correção só pela inflação. Engessa, tolhe e, ao fim, irá inviabilizar a administração. Se continuar como está, vai inviabilizar a administração. Então, será necessário mexer na Constituição de novo para resolver o problema do teto. É isso que vai ser feito? Não. O que eles querem colocar é que o teto é inquestionável e, portanto, o programa tem de ser financiado, o Renda Cidadã, sem qualquer desrespeito
ao teto de gastos. Faz sentido, inclusive do ponto de vista constitucional. Você não pode dar um drible no texto constitucional para viabilizar o programa. Só que mexem e caem no dilema de Mourão, né? Que disse, tá tudo muito bem, mas não há dinheiro. E a afirmação continua, pelo menos por enquanto, sem resposta. Ninguém disse, o Mourão está errado, claro que há dinheiro. Onde está o dinheiro? De onde virá? Tivemos as propostas do Paulo Guedes. Todas ruins. Todas. Porque nenhuma delas, primeiro, é de fato uma fonte segura, sustentável e legal. Porque, por exemplo, a ideia dos precatórios, ela traz uma ilegalidade consigo e, obviamente, não poderia ser sustentada. Se passasse no Congresso, cairia no Supremo. Ela fere a lei e fere decisões do Supremo a respeito de precatórios. O Márcio Bittar, outro dia, dourou a pílula e falou, não, mas é só para grandes credores. Essa é uma mania, né? Como o Paulo Guedes, quando falava em eliminar a possibilidade de despesas médicas e com educação serem consideradas no imposto de renda. Ele queria eliminar a possibilidade de dedução de parte dessas despesas. Escola, por exemplo, é só uma parte. Não é despesa com educação, é só uma parte. Nem de longe chega a metade do que normalmente a pessoa tem em despesa com educação. E aí, qual é o populismo barato que eles usam para vender a ideia? Não! Mas isso aqui só vai atingir a classe média, não é? Como se essa expressão fosse um palavrão. Ou seja, Paulo Guedes parece concordar com a Chauí no seu conceito sobre a classe média. Só que classe média no Brasil passa a ser considerado como tal, né? Sujeito que ganha aí R$6.000 e que no final do mês está ali correndo de um lado para o outro para ver se consegue pagar as contas. Pagar as contas. Não é para investir em coisa nenhuma, não é para fazer fortuna, não é para acumular, não é para capitalizar. Não, é para pagar contas. E é classe média. Mas ao usar essa expressão, Guedes dizia, tá vendo? Essa minha proposta poupa a massa de qualquer inconveniente. Balela, bobagem. E além disso, tiraria do Estado seus fiscais informais, ou seja, a pessoa que vai ao consultório do médico e quando sai pede um recibo, porque vai deduzir do imposto de renda. Quando vai ao dentista. E aí, ele usou aquela história de não, vamos acabar com os papeizinhos. Né? Agora, percebeu que isso é uma mancada. Até porque a tal classe média, assim chamada, assim considerada, nas estatísticas brasileiras, além dela ter se empobrecido, ela sabe, tem consciência de que paga a conta, porque um país que, aliás, desde Fernando Henrique Cardoso, acabou com o imposto sobre dividendos, né? Ou seja, é um país que taxa salário pesadamente e poupa dividendos. Que maravilha, não? Então, é claro, o sujeito que está ali, considerado da classe média, ou aquele que nem entrou na faixa de classe média, mas por conta da não correção da tabela, paga imposto, entra na faixa de tributação, todo mundo sabe que paga mais do que deve, que o governo hoje leva mais do que o dobro do que deveria levar, de grande parte das faixas de renda, de assalariados. Então, todas as propostas que saíram do Ministério da Economia eram ruins, lesivas,
E não houve, portanto, resposta ao questionamento do Hamilton Mourão. Mas de onde sairá a grana? Todas. Do seguro-defeso, abono salarial, até o precatório, Fundeb, tudo ruim. Propostas péssimas. E geralmente a responsabilidade pela apresentação da proposta cai num subordinado, não é? Paralelamente a tudo isso, há um embate Guedes e Rogério Marinho. E o Rogério Marinho é mais político. Ele é político, não é? Trabalhou no Congresso, morou no Congresso, viveu no Congresso, foi congressista, é ministro. E, obviamente, tem um trâmite mais fácil ali, não é? Relações mais cordiais e mais amplas. E o Paulo Guedes, que antes se dava muito bem com o Rodrigo Maia, a partir do momento em que passou a ter esses embates internos com o Rogério Marinho e mais alguns outros dentro do governo, e com o Congresso, ele perdeu força política, não é? Então esse encontro tem pelo menos avalia, valor para o Paulo Guedes de restaurar em parte o seu prestígio político e a sua condição de alguém que negocia com o Congresso. Porque o Maia chegou a dizer, não, eu agora só negocio com o Ramos, que é o Luiz Ramos, não é? Ministro, militar, general. Só negocio com ele, porque o Ramos tem bom ambiente no Congresso, é respeitado, dialoga bem. Então o Paulo Guedes pelo menos teve neste jantar sinais de uma recuperação de prestígio e de capacidade de dialogar. Mas continuamos na mesma, hein? Continuamos na mesma. O que será feito para financiar o Renda Brasil? O Maia chegou a dizer, olha, todo mundo sabe que em 2021 é uma necessidade. Ele falou, aliás, na necessidade de modernização do Estado, isso passa pela reforma administrativa defendida pelo Guedes, e da construção de um programa social que respeite o teto para poder, disse Maia, dar suporte a milhões de famílias que precisarão do Estado brasileiro a partir de 1º de janeiro de 21. Por que 1º de janeiro? Que é quando acaba o auxílio emergencial, não é? Vai até 31 de dezembro. E o Paulo Guedes, ele disse o seguinte, do ponto de vista técnico, tudo isso está elaborado, não tem nada novo. A renda básica, a renda cidadania, a renda Brasil, ela é inclusive bastante diferente do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é para pessoas, é direto, é em caso de emergência. O Renda Brasil é muito mais estruturado, ele consolida 27 programas sociais. Então, quanto a isso, não há dúvida, né? E vejam que ele voltou a falar em Renda Brasil, Ronald. Uhum. A expressão proibida até 2022, né? Até porque depois da proibida já teve uma nova, né? Que foi o Renda Cidadã, depois do Renda Brasil. Exato, e vai ser Renda Cidadã até para não haver contradição, né? Com aquele até 2022, disse o Bolsonaro, ninguém fala em Renda Brasil aqui. Foi o momento que ele separou o governo do Ministério da Economia, né? Do Ministério da Economia, né? E o Paulo Guedes, digamos que menos isolado desde ontem à noite, ele falou em Renda Brasil, mas acho que foi uma inadvertência. Ele sabe que o programa vai ter outro nome, é o Renda Cidadã. Isso é o que menos importa, na verdade, é nome fantasia. O que importa é quantas pessoas serão beneficiadas e, obviamente, como financiar esse negócio. E o Davi Alcolumbre, que também participou do jantar, não é fácil para esse pessoal fazer regime, hein, Ronald? Porque o que tem de jantar, o Alcolumbre é a figura, não é? E não são jantares ele foi no almoço lá no Gilmar, né? Ele foi no almoço no Gilmar, né? Então ele vai na casa do Gilmar, vai na casa do Toffoli, vai na casa do Dantas. Uma coisa é certa, Zaidan, eles não gastam dinheiro nem com almoço e nem com jantar. Não, pagamos nós. Isso. Mas ele disse que a reaproximação foi fundamental. Mas é isso. Então, tomara o jantar tenha com guisado de bode no cardápio,
tenha melhorado a relação do Maia e do Guedes. Mas o mais importante, que dessas conversas saiam soluções. Porque quem vai receber o Renda Cidadã, Renda Brasil, Bolsa Família, independentemente do nome, quem vai receber não será para guisado de bode, com grandes cozinheiros. Será para garantir o básico ali, né? E tá difícil, hein? Tá difícil, a alimentação tá subindo muito, inclusive por causa do aumento do dólar. Então você tem um custo maior na produção de vários produtos alimentícios, inclusive carne. Então o tomate está muito caro. Lembra quando o Suplicy levou um caminhãozinho com tomate para falar do problema da inflação? Então o tomate subiu, o alface subiu, o arroz, a carne, não é? Então, para quem vai depender desse programa a partir de janeiro de 21, é muito importante que consigam chegar a uma definição realista, sustentável de como bancar esse programa. Necessitados não faltam, Ronaldo.